Agora eu vou voltar a falar com os nossos analistas, né? Eu vou chamar primeiramente a Renata Agostini, porque vários estados a gente vê estão decretando medidas de restrição. E agora há pouco a gente viu que em Manaus, que foi o epicentro da segunda onda da pandemia, a situação ainda mais preocupante. Renata, você falou com o governador do Amazonas, com o Wilson Lima, o que ele disse? Carla, ele diz que a adoção daquelas medidas mais restritivas ali em janeiro foi algo decisivo para que eles iniciassem a recuperação, né, a tentativa de recuperação daquela fase mais aguda da crise. Na avaliação dele, essa fase mais aguda ficou para trás, apesar da gente ainda ver que há uma fila de espera para UTIs. Ele entende que essa fila eles vão conseguir superar em breve. Na capital, no interior não. O atendimento ainda vai ter algumas dificuldades por um tempo na avaliação dele. Lá já pôde haver ali uma flexibilização das medidas com a volta do funcionamento de shoppings. Ali durante muito tempo em janeiro, né, depois daquela fase mais aguda, ficou só houve autorização para o funcionamento dos serviços essenciais, de farmácia. Isso já mudou um pouco. Agora ele diz que eles estão acompanhando os números e se houver risco, ele volta atrás e restringe de novo. Eu acho importante esse relato, não tanto pela avaliação que ele faz de que o problema pode ser resolvido, né, porque isso é algo que a gente tem que ver mesmo. Inicialmente, lá em janeiro, o próprio governador, o governo federal disse que houve uma surpresa para a gente chegar naquela situação, mas é o diagnóstico de que se não houvesse a restrição muito severa, não tinha como sair daquela situação. Ele, nesse momento, o governador do Amazonas, Wilson Lima, está dizendo que ele acredita que em 15 dias eles conseguem colocar o estado em estabilidade. Essa é a avaliação que ele faz. Carla. Bom, já que a gente está falando aí de medidas restritivas, vou chamar o Leandro aqui para a nossa conversa, porque, Leandro, eu vi mal ou realmente o Rio de Janeiro não estava naquela tabela que fala de medidas restritivas adotadas por vários estados? Logo o Rio de Janeiro, que a gente está vendo cheio de aglomeração, em que as pessoas, vamos dizer assim, os inocentes do Leblon não estão percebendo ainda o que está acontecendo. Viu certo, Carla, o Rio de Janeiro não está entre os estados que adotaram recentemente mais medidas restritivas e, pelo que eu apurei com algumas fontes do governo do estado, não vai entrar nessa tabela tão cedo. Isso porque o governo avalia que o cenário é de relativa estabilidade, pelo que eu conversei com as fontes aqui do governo, da Secretaria Estadual de Saúde. O momento é de observar, sobretudo, o que vai acontecer na semana que vem, que é quando deve se sentir ainda aqui os reflexos das aglomerações que foram realizadas durante o carnaval, mas que a situação no estado, de um modo geral, não há necessidade, por enquanto, de um retrocesso de medidas mais restritivas. E aí, Carla, é importante dizer para quem está nos assistindo agora, que talvez não tenha visto no começo do Visão, o Amazonas e o Rio de Janeiro se assemelham num ponto bem específico, bem duro, que é o de letalidade, o risco de você contrair o coronavírus e acabar vindo a falecer. O Amazonas e o Rio de Janeiro são os dois estados do país em que esse risco é mais alto. No Rio de Janeiro é de 4%, no Amazonas é de 6%. Esses são dados da Fiocruz. Mas, por enquanto, a postura aqui do governo do estado é de acompanhar no Rio de Janeiro a evolução da Covid. Há uma sensação, aí os dados estão mostrando, inclusive, que a ocupação de leitos de UTI, de casos graves, de pacientes com coronavírus, está num número aceitável, só que a gente já está observando sinais de colapso. Isso me foi apontado por uma fonte da própria Secretaria Estadual de Saúde. Um lugar do Rio de Janeiro, o noroeste do estado, já está sendo observado com mais atenção. A cidade de Itaperuna, que é a maior cidade do noroeste aqui do Rio de Janeiro, já está com 100% dos leitos de UTI para casos graves de coronavírus ocupados. Então, há um risco aí de uma interiorização da pandemia de coronavírus no estado que precisa ser acompanhado mais de perto. Carla. Deixa eu só tocar num ponto aí que você colocou, Leandro, que eu acho que é um ponto crucial. A letalidade da Covid-19 no mundo, ela fica em torno aí de 0,5%. Então, só para chamar bastante atenção, no Rio de Janeiro e em Manaus, queria que você repetisse qual é o número que a gente está constatando hoje.
É isso, Carla. Vou repetir aqui o número para você. Vou até pegar o meu bloquinho que eu anotei aqui, que foi a entrada de mais cedo, para a gente dizer certinho. Letalidade, para quem está nos assistindo entender, é a chance de você contrair uma doença e morrer. No Amazonas, ela é de 6,2%. No Rio de Janeiro, é de 4,7%. É bem maior do que a média mundial, né? Exatamente. Então, isso daí é que eu queria que você explicasse direitinho, porque esse é um alerta muito forte. Agora, Renata, como é que a equipe econômica está vendo? A gente sabe que no governo federal, o próprio presidente Bolsonaro é contra medidas restritivas. Então, a equipe econômica, nesse momento, está olhando como essas medidas dos estados, elas podem afetar, por exemplo, projeções da economia para esse ano? Pois é, Carla, a equipe econômica fica atenta a esses movimentos, não como eventualmente formuladora de uma diretriz nessa área, mas fica olhando como isso pode afetar, primeiro, nas projeções de crescimento e eventualmente ali na frente a necessidade de medidas de estímulo, né? No ano passado saiu da equipe econômica boa parte daquelas medidas, aquelas ações, né, para tentar ajudar as empresas, as famílias. Nesse momento eu conversei ali com um integrante do alto escalão do Ministério da Economia, Carla. Nesse momento eles estão adotando uma certa cautela. Eles querem aguardar um pouco para entender a extensão dessas medidas de restrição. A gente está vendo aí um efeito cascata, vários estados um atrás do outro restringindo um pouco mais ainda sem um lockdown, ainda sem uma medida mais aguda fechando tudo. Então é essa sinalização que eles estão dando. Vamos aguardar mais um pouco para a gente ver como vai ficar. Por quê? Primeiro, efeito que pode ter impacto se você restringir demais, impedir a atividade do setor produtivo. A segunda medida é como isso afeta o setor de serviços, que tem o maior impacto no PIB. No ano passado, o setor de serviços sofreu muito. Havia uma aposta dentro da equipe econômica, ao fazer essas projeções para 2021, que esse setor de serviços iria se recuperar, porque as pessoas, de certa forma, não iam mais ficar em casa, infelizmente, iam acabar procurando emprego e que isso, indiretamente, iria, então, movimentando a economia. Há um sinal de alerta agora? Porque esse cenário foi se deteriorando muito, inclusive é preciso sempre a gente reforçar, porque não foi respeitado pela população as medidas de isolamento e distanciamento. Então, esse cenário está se deteriorando e é um sinal de alerta, mas nesse momento não tem ali já de início uma revisão do que eles estão projetando, que é de um crescimento no PIB. A gente vem em a gente ainda tem que ver, né, o número oficial do crescimento da economia em 2020, isso vai sair agora em breve. A projeção oficial era de uma queda de 4,3%, o que se for confirmado, né, vai ser a maior recessão da história, porém, os números, os dados do quarto trimestre do ano passado, na avaliação da equipe econômica, surpreenderam e, diante disso, eles já estão, inclusive, apostando que a gente pode ter uma surpresa também no número desse PIB e não ser tão ruim. Ruim vai ser, porque uma queda de 4,1%, 4,2% é muito ruim. Mas o buraco não tão fundo, é isso? Exatamente, perfeito. Eu adoro que você me traduz.